Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Responsabilidade na Gestão Fiscal, capítulo 7º da Dívida e do Endividamento. Seção I. Definições básicas. Art. 29. Para os efeitos desta lei complementar, são adotadas as seguintes definições: I. Dívida pública consolidada ou fundada, montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a 12 meses. Segunda, dívida pública mobiliária. Dívida pública é representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, estados e municípios. Terceira, operação de crédito, compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Quarta, concessão de garantia, compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da federação ou entidade a ele vinculada. V. Refinanciamento da dívida mobiliária, emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária. 1. Equipara, se a operação de crédito à assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 16. 2. Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil. 3. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses cujas receitas tenham constado do orçamento. 4. O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária. Seção 2ª. Dos limites da dívida pública e das operações de crédito. Art. 30. No prazo de 90 dias após a publicação desta lei complementar, o Presidente da República submeterá ao Senado Federal proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, estados e municípios, cumprindo o que estabelece o inciso 6º do art. 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos 7ª, 8ª e 9ª do mesmo artigo. 2ª, Congresso Nacional, projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida mobiliária federal a que se refere o inciso 14 do art. 48 da Constituição, acompanhado da demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União, atendido o disposto no inciso I do 1 deste artigo. 1. As propostas referidas nos incisos I e 2ª do caput e suas alterações conterão, demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas nesta lei complementar e com os objetivos da política fiscal. 2ª, estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das 3 esferas de governo. 3ª, razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo. 4ª, metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. 2. As propostas mencionadas nos incisos I e 2ª do caput também poderão ser apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração.
3. Os limites de que tratam os incisos I e segunda do caput serão fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos. 4. Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre. 5. No prazo previsto no art. 5. O Presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições previstos nos incisos I e segunda do caput. 6. Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata este artigo, em razão de instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da República poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites. 7. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites. Seção 3ª. Da recondução da dívida aos limites. Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos 3 subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25%, no primeiro. 1. Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido. E, estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. Segunda, obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na forma do art. 9. 2. Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. 3. As restrições do 1 aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do chefe do Poder Executivo. 4. Ao Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada imobiliária. 5. As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas. Seção 4ª. Das operações de crédito. Subseção I. Da contratação. Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições, e, existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica. Segunda, inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita. Terceira, observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal. Quarta, autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo, v. atendimento do disposto no inciso 3º do art. 167 da Constituição. Sexta, observância das demais restrições estabelecidas nesta lei complementar.
2. As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas, no texto da lei orçamentária ou de créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades. 3. Para fins do disposto no inciso V do 1, considerar-se, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital executadas, observado o seguinte, e não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus deste. Segunda, se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso I for concedido por instituição financeira controlada pelo ente da federação, o valor da operação será deduzido das despesas de capital. Terceira, vetado. 4. Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido o acesso público às informações, que incluirão, encargos e condições de contratação. Segunda, saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada imobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. 5. Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos. 6. O prazo de validade da verificação dos limites e das condições de que trata este artigo e da análise realizada para a concessão de garantia pela União será de, no mínimo, 90 dias e, no máximo, 270 dias, a critério do Ministério da Fazenda. Art. 33. A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos. 1. A operação realizada com infração do disposto nesta lei complementar será considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de juros e demais encargos financeiros. 2. Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. 3. Enquanto não efetuado o cancelamento, a amortização, ou constituída a reserva, aplicam-se as sanções previstas nos incisos do 3 do art. 23. 4. Também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, se não atendido o disposto no inciso 3 do art. 167 da Constituição, consideradas as disposições do 3 do art. 32. Subseção 2ª. Das vedações. Art. 34. O Banco Central do Brasil não emitirá títulos da dívida pública a partir de 2 anos após a publicação desta lei complementar. Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. 1. Excetuam, se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes. Segunda, refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente.
2. O disposto no caput não impede estados e municípios de comprar títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades. Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios. Art. 37 equiparam-se a operações de crédito e estão vedados, e, captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no 7º do art. 150 da Constituição, segunda, recebimento antecipado de valores de empresa em que o poder público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação. Terceira, assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes. Quarta, assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. Subseção 3ª. Das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as seguintes, e realizar-se somente a partir do 10º dia do início do exercício. Segunda, deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10 de dezembro de cada ano. Terceira, não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou a que vier a esta substituir. Quarta, estará proibida, enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada, b, no último ano de mandato do presidente, governador ou prefeito municipal. As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o inciso 3º do art. 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso 2º do caput. 2. As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por estados ou municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil. 3. O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora.